a ponto da gente, por exemplo, colocar uma transmissão no TikTok, ou como era na temporada passada, as transmissões da Champions acontecerem também no Facebook, ou também no YouTube, como a gente vai ter agora a transmissão de uma temporada da NBA única e exclusivamente no nosso canal do YouTube. Então, assim, esse desafio de olhar para a audiência, enxergar que momento a audiência vai melhor consumir aquele conteúdo, seja na TV, seja na internet, e na internet a gente pode falar no YouTube, pode falar em N possibilidades, é um outro grande desafio que a gente tem. Gerar as conversas, né, vindos da TV, gerar as conversas para o digital e claro, que esse digital, essas conversas acabam fomentando também um pouco a audiência que a gente vai ter no próprio linear, né? Então, a gente foca no conteúdo e não no meio em si. Olá para vocês que nos acompanham no programa Esporte Executivo aqui na Exame.com. Seguimos as nossas conversas com os mais diversos stakeholders da gestão, mídia, comunicação no esporte. E se hoje nós temos a oportunidade de falar com uma mídia relevante para o esporte, conseguimos o nosso objetivo, vamos trocar ideias com a Warner, e aí temos dois representantes, Samuel Sabag, falo certo sobre o nome, Samuel? Samuel Sabag. Sabag, ok. Mauro Borges. Eles cuidam da parte de ad sales do digital, não sei se só do digital, mas de uma forma mais ampla também, porque vocês têm uma entrega muito 360, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso papo. Sejam ambos muito bem-vindos ao Esporte Executivo. Legal. Obrigado Vinícius pelo convite. Valeu vai ser bom o papo. Vai ser um bom papo. Então vamos lá. Obrigado, Vinícius, aí, pela oportunidade. Bora lá, Samuel. Começar do início. Vocês têm hoje uma forte atuação nas redes sociais, e isso foi conquistado com uma identidade que existia ali no universo televisivo do esporte interativo. Hoje vocês têm ali TNT focando no assunto esporte. Como manter esse entendimento de identidade trazida de um passado não muito distante e envolver isso em um projeto, em um pacote novo de venda, de comunicação, de interação, de atividade com os clientes, espectadores, como vocês entenderem? Boa. Não, muito legal a pergunta, até porque foi um desafio bem importante do nosso lado aqui na mudança de marca, né? Quando há uns quase uns 8 meses, 9 meses mais ou menos, a gente mudou a marca super reconhecida, né, o Esporte Interativo, que vinha há anos com uma baita audiência e com uma referência na conversa digital e também na conversa na televisão, falando de esporte, né? E a gente tinha o desafio de mudar a marca sem perder a relevância, sem perder a audiência, né? E a gente construiu essa história durante um período, e acho que esse é o grande ensinamento que a gente tem aí com essa troca, essa troca que a gente fez ali com a audiência, né? A gente sempre foi muito transparente em todas as postagens, em todas as conversas, e acho que isso também foi uma das fortalezas, né? A gente é reconhecido pela audiência como a voz do torcedor, a voz da arquibancada. Foi uma característica de vocês, essa conversa, inclusive, né? Esse tom, a interação não estava só no nome. Exatamente. Então, quando pôs-se o desafio, né, de trocar a marca, a primeira coisa que a gente preservou foi manter a linguagem, né? Manter a identidade. E isso foi... a gente construiu um período curto ali, a gente construiu com a audiência essa alteração. Então, o tempo todo trazendo para a audiência que a marca iria mudar de nome, mas a essência não, né? Que a essência era a conversa, era o tom, era o diálogo. E aí os números, assim, mudando já para mudança, os números foram muito positivos. Assim, a gente não só não perdeu
número de usuários nas principais redes ali, no Facebook, no Instagram, e no YouTube e no Twitter, como a gente acabou ganhando novos usuários, porque o famoso ou famigerado algoritmo dessas plataformas acabou entendendo que as pessoas estavam conversando sobre a mudança e, ao invés de diminuir a exposição dessa conversa, eles aumentaram a conversa, expondo para mais pessoas. Então, a gente, obviamente, teve gente que ali, um percentual pequeno, que acabou não entendendo porque estava longe da conversa, porque fazia tempo que não estava impactado, que acabou saindo, mas foi o percentual muito menor do que o número de usuários ganhos na média dessas plataformas. Então, esse para a gente foi um baita aprendizado e, na verdade, uma ratificação dessa conversa que você trouxe aí muito bem, que é a marca do antigo Esporte Interativo e continua sendo a marca nossa aqui do TNT Esportes, que é conversar no tom e no formato que a audiência gosta, né? Vocês têm... A gente pode falar que também teve uma condução, das pessoas para o ambiente online. E não é só vocês, né? De uma forma geral, o ambiente online tem ganhado muito espaço. Não sou eu, Vinícius, que estou falando. As pessoas estão nas redes, a comunicação é cada vez mais instantânea. Vocês também conduziram as pessoas que acompanhavam o trabalho do esporte interativo para esse ambiente digital, né? Então, claro, tem um movimento que é natural, mas também tem um movimento de interesse de vocês. Continua tendo espaço para o esporte nos canais Warner, mas o protagonismo do digital é elementar, né? Sim, com certeza. Quando nós olhamos não só as propriedades de esportes, né, principalmente as propriedades de esportes, mas a gente é orientado para o conteúdo em si, né? E aqui, claro, no caso de esportes, mais ainda, onde a gente quer gerar as conversas, né, vindos da TV, gerar as conversas para o digital e claro, que esse digital, essas conversas acabam fomentando também um pouco a audiência que a gente vai ter no próprio linear, né? Então, a gente foca no conteúdo e não no meio em si. Então por isso, o digital é super importante na nossa estratégia, como a TV e também qualquer outro meio para a gente distribuir o nosso conteúdo. Hoje, quando vocês olham para as entregas, Warner, quando chega um cliente e fala assim, pô, quero conversar com vocês. Vocês têm um universo que não é mais só televisivo como era, sei lá, 15 anos atrás, mas ele também não é exclusivo do digital. Vocês têm aí um caminho bem amplo. Na cabeça de vocês, falando com quem procura, quais são essas etapas bem claras de definição? Assim, olha, poxa, ainda temos aqui a televisão que funciona muito bem, obrigado. Temos as nossas redes sociais, tem o site. Qual é o caminho da entrega, Warner? Olha, cara, acho que a dificuldade a dificuldade não, a intenção é sempre tentar enxergar onde está a audiência que esse cara, que essa marca, que esse cliente quer falar, né? E em qual momento, né? A gente, como você bem falou aí, a gente tem várias soluções, a gente expandiu demais o número de pontos, de touch points aí que a gente tem com essa audiência. Então, saímos só da televisão há um tempo, estamos na internet faz um outro tempo, mas a gente começou a experimentar outras plataformas, né? E outros formatos. Então, influenciadores, parcerias com outras marcas que agregam valor ao conteúdo, né? Como o Samuel frisou, a importância do conteúdo, ela é primordial. E aí, a partir do tipo de conteúdo que a gente tem de solução para o cliente e em qual a melhor plataforma para falar com ele, a gente pensa na entrega para essa marca, para esse anunciante. E vou dizer que esse é um desafio interno, né? Porque a gente tem um monte de soluções, um monte de touch points, um monte de ofertas, e existe um time interno de criação, de solução, que tem que ficar o tempo todo ali entendendo a necessidade do cliente, né? Onde está essa audiência desse cliente e onde a gente entrega melhor aquilo, né? Que acho que é o grande dilema. Né? Deixa eu te parar rapidinho, porque tem um ponto assim, no futebol, no Brasil, eu estou falando da modalidade que é mais praticada, teoricamente com a maior estrutura. Durante muito tempo a reclamação vinha dessa parte de entrega criativa, que é assim, quero patrocinar um time, está aqui o espaço na camiseta, o espaço no backdrop, o espaço nas placas de publicidade.
tragam-me o dinheiro. Essa parte criativa de possibilidades de entrega sempre foi uma crítica muito forte no futebol, que agora vem melhorando. Para vocês funciona uma cobrança de uma forma muito semelhante. Com a diferença que vocês são mídia por natureza, né? Então também não dá para ficar na obviedade da entrega, né? Sim. Total. Acho que as soluções aí, Samuel pode dar um pouco mais detalhes dessas entregas, mas a gente tem experimentado, por exemplo, neste ano, uma parceria com o TikTok na transmissão de jogos das seleções europeias na plataforma, né? E as marcas junto conosco nessa exposição, né? Foi a primeira vez no Brasil que o TikTok transmitiu em escala um jogo de futebol ao vivo, e foi, até o momento também, a maior transmissão em termos de audiência ali na plataforma. E é isso que você bem colocou, né? Como é que a gente coloca uma marca junto dessa transmissão, dessa entrega, que junto com a plataforma, que é o TikTok, e que também é uma marca. Então tem acho que esses desafios novos aí, desse novo meio de consumo, da forma como as pessoas estão querendo consumir, querendo conversar sobre o futebol, sobre o esporte, são um desafio diário aqui. Essa é a realidade. Total. E Vinícius, só complementando aqui o Mauro, né? Esse também faz parte do DNA que veio lá de trás, né? Do esporte interativo e agora TNT Esportes, onde a gente sempre fugiu do padrão, né? A gente sempre buscou soluções customizadas para as marcas que estavam e estão conosco em todas as nossas propriedades esportivas. Então, sempre foi um diferencial que a gente procura entregar com maestria, envolvendo a força da nossa marca, né, em todas as plataformas. É um pouco do que a gente faz aqui. Acaba sendo natural, mas não é natural pelo nosso DNA, Claro, não por essência, ser né? tão simples e alinhado com o mercado. Não é um natural fácil, é um natural em essência. Vocês falaram, acho que o Mauro falou da entrega de um campeonato europeu sub-19. Eu queria falar um pouco com vocês sobre conteúdo. Vocês deixam de ter uma programação 24 horas num canal dedicado a esportes, mas em contrapartida segue com o desafio de oferecer conteúdo, né? Então assim, vocês têm, por exemplo, jogos do Brasileiro, ótimo, vocês têm Champions, caramba, programa incrível para passar, mas vocês precisam continuar pensando em conteúdo. O conteúdo do esporte para vocês hoje é tentar identificar campeonatos atrativos, ou, por exemplo, tem o Noir com o André Henning, que assim, já se consolidou durante muito tempo como um conteúdo específico de esporte, sem ser uma transmissão efetivamente esportiva. Como que vocês pensam essa pluralidade de conteúdos? A gente olha, né, o conteúdo esportivo, ele claro, um dos pilares e um dos focos da nossa companhia, e principalmente como a gente distribui, e com a mudança lá de tornar a TNT, né, trazer o conteúdo esportivo para dentro da TNT, foi para justamente dar mais visibilidade a esse tipo de gênero dentro da nossa programação. Trazendo aqui, né, a pluralidade, como você comentou, de gêneros dentro da nossa grade, né? A gente é muito forte em entretenimento, com filmes e séries também, mas trazendo isso para dentro, essa parte de esporte, essa programação do esporte dentro da grade de um canal que até então tinha uma distribuição muito maior do que um canal de esportes, né, 24 horas, a gente também conseguiu entregar uma relevância maior para as marcas, né, para os anunciantes que estavam conosco, que além de estar nas grandes audiências, que eles já estavam na parte de entretenimento, de eventos e de filmes e séries, mas estar na grande audiência do esporte, da propriedade esportiva, ele também conseguia uma média de audiência no restante das entregas também maior do que outros canais concorrentes e até mesmo outros canais que possuem uma grade 24 horas de esportes. Então, foi um pouco dessa nossa decisão e é um olhar, acho que o Mauro vai trazer aqui também, é um pouco do nosso foco, né, para a entrega da solução para cada uma das marcas aí no mercado.
Eu acho que acrescento o que o Samuca disse, nessa mudança, por exemplo, tínhamos um programa diário num dos canais, né, no Space, que é o programa de placa. E ele foi, enfim, dessa alocação que o Samuel contou, da gente achar os melhores momentos da audiência e tal, a gente alocou esse programa para dentro do Space, que também não tinha essa afinidade do canal do esporte com 24 horas, né? Enfim, a audiência no primeiro ano desse canal, desse programa, ele não estava de fato boa. Essa foi a análise que a gente fez para podermos tomar a decisão de sair da televisão com este programa e colocar esse programa no YouTube, inicialmente do Esporte Interativo lá atrás, e com o sucesso dele, a gente acabou transferindo o programa, criou um canal específico para o programa. Então, faz um ano e meio, mais ou menos, que o programa chamado De Placa, que é a nossa, entre aspas, mesa redonda, que acontece todos os dias de segunda a sexta, ele está no ar no YouTube e tem uma média de 20 a 25 mil pessoas simultâneas. E o crescimento de audiência do canal, que saiu de um canal zerado de seguidores, para hoje ter mais de 1 milhão de pessoas seguindo o canal que tem única e exclusivamente esse programa. Então, essa análise, e esse é legal que você trazer essa pergunta aí, o Samuel explicou bem, essa análise sobre como entregar o melhor conteúdo para a audiência dentro de um momento de consumo do usuário, ela tem que ser feita o tempo todo, né? A ponto da gente, por exemplo, colocar uma transmissão no TikTok, ou como era na temporada passada, as transmissões da Champions acontecerem também no Facebook, ou também no YouTube, como a gente vai ter agora a transmissão de uma temporada da NBA única e exclusivamente no nosso canal do YouTube. Então, assim, esse desafio de olhar para a audiência, enxergar que momento a audiência vai melhor consumir aquele conteúdo, seja na TV, seja na internet, e na internet a gente pode falar no YouTube, pode falar em N possibilidades, um outro grande desafio que a gente tem. Quando a gente fala em entrega para os parceiros comerciais, no final das contas, é até mais interessante para esses parceiros também saber exatamente para quem estão entregando ou não, qual é o perfil dessa entrega. Então, quando vocês fazem essa migração, vocês de alguma forma conseguem ter um perfil mais claro de quem acompanha vocês, quem não acompanha. Claro que na televisão você tem ali as medições, mas nas redes sociais a identificação do perfil é muito mais clara, né? Ela é mais objetiva, assertiva, e isso ajuda vocês também a pensar em entregas para os parceiros, né? Com certeza, Vinícius. A gente trabalha bem, como até o Mauro comentou no início aqui, né? Bem focado em como a audiência se comporta e consome o tipo de conteúdo. E não só nos meios digitais, assim, até na própria TV, no próprio linear, nós temos ferramentas que nos ajudam a entregar uma assertividade maior para as marcas anunciantes que estão conosco. Desde um pilar aqui que nós trabalhamos que chama Audience Solution, que é buscar uma entrega no linear, na TV mesmo, para que a marca esteja esteja posicionado, né, no momento certo, na hora certa do que a audiência está consumindo ali, até mesmo as entregas no digital e usando a nossa empresa de mídia programática que a gente tem aqui, que é a Zander, né? Que aí sim a gente tem até uma profundidade maior de segmentação e de entrega dirigida ao target correto, com inúmeros clusters já definidos, mas também com liberdade para criarmos esses clusters junto às marcas. Então, a gente procura entregar uma solução completa, independente do meio, para que a marca fale diretamente com a audiência e com o target que ela deseja. Senão vira também tentativa e erro, né? O mais interessante dessa história é essa inteligência artificial, não depende de como cada um chama de um jeito, mas para você poder alcançar e entender quem é que te acompanha, o que é que você entrega, para quem é que você entrega, o formato, o momento, enfim, tudo isso. Vocês têm um protagonismo já importante em relação ao esporte
dentro dos canais Warner. Vocês não são só esporte, obviamente vocês não são, vocês têm uma pegada de entretenimento bem mais ampla, mas eu posso dizer hoje que o esporte já é um pilar fundamental do universo Warner no Brasil. Então a gente está falando do Brasil, né? No Brasil, pelo menos, a gente pode falar que é um pilar fundamental? Ah, sim, sem dúvida. Acho que o ano passado foi um ano de turning point aí entre a importância financeira e de audiência do esporte em relação ao entretenimento aqui, entre todas as nossas marcas, né, em todas as nossas plataformas, e esse ano a consolidação, né? Além da Champions League, que a gente vai ter por mais 3 anos, a gente tem o Brasileirão, que a gente já comentou, a Nations League, os amistosos. O ano passado a gente transmitiu também alguns jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Na verdade, esse ano, né? Que, enfim, tem essas confusões ainda. Parece que a gente está numa eterna reunião desde 2020, mas enfim. A gente, sem dúvida, o esporte ganhou escala aqui dentro financeiramente e principalmente em audiência. Quando a gente fala das nossas audiências combinadas, não dá para somar as audiências dos nossos perfis das redes sociais, né? Porque tem muita similaridade e tal. Mas você tem um dos perfis com 18 milhões de pessoas, que é o perfil do TNT Esportes no Facebook, que é a maior página de esportes do Brasil, 2 vezes maior do que a segunda maior página. A gente foi nas Olimpíadas no Instagram o perfil com o maior volume de interações do mundo. Batemos um volume de interações do Bleacher Report, que é uma empresa até do grupo, mas normal, tem mais audiência, a audiência americana também é maior. A gente conseguiu um volume de interações maior com o tema de Olimpíadas do mundo no Instagram. Então, acho que isso corrobora com o que você disse em termos de importância de audiência, e a gente conseguiu fazer esse shift importante aí desde o ano passado para o lado financeiro, né? Acho que esse tem sido um grande esforço. E também trazendo um pouco do que você falou atrás. Muitas das entregas estavam alinhadas com entregas padronizadas, né? Você trouxe ali a história dos times de futebol, mas as entregas de esporte também estavam padronizadas numa outra emissora que detinha a maior parte do dinheiro e sempre padronizou essas entregas, né? Acho que de uns anos para cá, essas entregas aí fortalecidas por nós e por outros concorrentes começaram a ser uma alternativa muito criativa, viável e que ajuda a impactar a audiência pelas marcas, através das marcas. Então, a gente, acho que de verdade, consolidamos aí o ano passado e esse ano como uma força grande no esporte por conta dessas premissas que eu coloquei. Você falou, acaba fortalecendo o segmento como um todo, né? Eu sempre falo nas minhas conversas que o ponto não é a gente demonizar, seja qual for a emissora. Existia um cenário e aquele cenário ficou vigente durante muito tempo. Agora temos um outro cenário e neste outro cenário outras entregas são possíveis, outras marcas possíveis, outros perfis de audiência. Né? Não é uma questão de briga, mas é uma questão de leitura de cenário. Também por isso, por essa possibilidade, dá para imaginar que a partir de agora vocês vão sair comprando todos os direitos de todos os eventos esportivos. Não é isso, né? Claro, mas eu imagino que de alguma forma vocês queiram qualificar o leque, né? Não estou falando só de uma competição, mas de uma forma geral, se vocês têm a demanda de alguma... Posso imaginar que vocês queiram qualificar, ou com diversidade, ou com profundidade, enfim. Sim. Fala isso. Sim, completamente. A gente sempre está super atento aos direitos, né? Seguindo essas características e também seguindo ao potencial de engajamento que tal conteúdo acaba trazendo, né? Junto com a força dos astros, a competição em si. Então, a gente sempre... O que eu posso te falar, Vinícius, é que a gente sempre está de olho aí, né, nesses direitos que estão livres e pela decisão ser muito estratégica, né, acaba sendo um pouco limitante para que a gente explore aqui com mais profundidade, mas com certeza a gente busca essas propriedades que atraem uma audiência, qualificação, a qualidade, o conteúdo em si premium que a gente tem por aqui.
Também porque a gente está falando de um mercado muito competitivo, né? Não é uma coisa assim, eu quero, vou lá e tá aqui, ó, tiro do bolso e dá, né? Existe um mecanismo. E com altas cifras, né? Então a gente sempre toma sempre uma decisão muito embasada. Vai aí, Mauro. Não, eu até ia falar sobre isso, né? Acho que mais do que os direitos, que sem dúvida são os termômetros, né, desse mercado, tem um lado nosso bem forte que a gente vem investindo também ano a ano, que é na produção de conteúdos, né? Que é um lugar onde existe uma competição enorme também, mas com cifras muito mais acessíveis e com a capacidade nossa de produzir, né? Então, acho que um caminho também que a gente vem fortalecendo é esse olhar para a produção cada vez maior dos nossos conteúdos, né? Óbvio que está sempre embasado nas transmissões, né? Afinal, o esporte ele tem que ser transmitido, mas a gente tem uma série de conteúdos autorais aí, né? Que a gente vem trabalhando não só dentro da nossa programação, né, e aí estou falando do YouTube, e na TV, mas também explorando para outros parceiros, né? O Facebook foi até o ano passado um grande comprador de conteúdos que a gente produzia. O Google, através do YouTube, também é um grande gerador de demanda para a gente. O Twitter também, agora o TikTok entrando na brincadeira. A Kawaii também, que é outro player importante. Mas isso, acho que é uma alternativa, Vinícius, e você vê aí não só a gente, mas vários outros players importantes entrando nesse segmento, né? Que não tenham tantos direitos para ser transmitidos, mas estão produzindo conteúdo com bastante força e com bastante audiência. Você tem casos aí dos esportes menos tradicionais, não tão tradicionais quanto o futebol, mas NBA, futebol americano, skate, surf, são esportes que você vê, se você pegar a margem das pessoas que constroem conteúdo, eles não estão transmitindo, eles estão falando sobre o esporte, né? E acho que esse é também um foco nosso nesses próximos anos. Transcende o evento esportivo em si, né? Exatamente. Mas pensando nisso, nessas transcendências esportivas, quando a gente fala da Champions, por exemplo, vocês têm a transmissão e vocês têm agora uma televisão aberta sedenta por transmissões da mesma competição. Que até pouco tempo atrás, quem tinha o direito não transmitia com esse desejo. O quanto que isso divide ou multiplica a audiência? Onde eu quero chegar? Quando fica restrito, salvo engano, vocês me corrigem se eu estiver errado, agora não tem mais Facebook, agora é só vocês, né? Na transmissão e o SBT na aberta, não é isso? É isso. Ter uma televisão como SBT, que é uma televisão aberta, não tem tanta tradição, mas está construindo a sua tradição no esporte. O quanto que ter a mesma competição numa televisão aberta divide, mas também traz para vocês uma visibilidade para outros jogos, porque eles não vão transmitir todos os jogos, certo? Talvez alcance algum perfil, algum estágio de população que vocês não alcançavam antes. Estou louco no que eu estou pensando? Não, muito, muito pelo contrário. Eu acho que esse é o caminho mesmo, Vinícius. Um dos diferenciais é esse que você citou, né? Pelo volume de jogos que nós temos em comparação com o SBT. Mas, além disso, assim, a gente tem uma história já de longa data com a competição, né? Desde lá atrás, quando a gente nós adquirimos os direitos e que a gente vem construindo essa conversa que a gente citou aqui, né? Com a audiência, com o torcedor, desde de bastante tempo. Então, a gente já tem uma relação muito próxima com a Champions e a gente acredita que a exposição da competição numa TV aberta como o SBT vai trazer benefícios para a nossa cobertura, por deixar ter o assunto, né, na boca da audiência, de uma audiência maior, né, e uma audiência com uma segmentação diferente da nossa também, né, o que é bem importante e que só tem a agregar. Além disso, o número de jogos acaba impactando, porque nós temos os jogos na quarta-feira, né, também, além dos da terça-feira, e com isso a divulgação e o nome da competição na cabeça da audiência acaba sendo trabalhada de maneiras diferentes, né, porque são canais de comunicações distintos que a Warner Media faz e que o SBT faz, mas que
que se concentra, né, se terminam na competição em si, que no caso a gente tem uma história maior e um número de eventos desse conteúdo maior também. Então a gente acredita que só tem a agregar, de verdade. Aí, Vinícius. Vira assunto, né? Isso que é importante. Eu lembro, antes das redes sociais, que era um fenômeno muito interessante, que a Globo tinha muita audiência, não estou falando de esporte, estou falando de uma forma geral, das novelas, enfim. E programas vespertinos de outras emissoras à tarde ficavam falando da Globo. O que para a Globo era ótimo, no final das contas. A Globo transmitia e as outras falavam da Globo. É importante esse assunto, né? Tem um que é mais atual do que, não que seja desatualizado, mas que é o fenômeno MasterChef, né? Que também no Twitter tá todo mundo assistindo. E aí, quando você vai ver a audiência do MasterChef, de fato, tem bastante gente, mas é muito menos gente do que falando, né? Então, acho que esse ponto é bem interessante mesmo. E só tem, como o Samuca bem frisou, só tem agregar a exposição que a gente vai ter, que a Champions vai ter no SBT. É óbvio que não existe lado positivo de uma pandemia, né? Então, ponto. Não é uma gripezinha, é uma pandemia e não existe lado positivo disso. Dito isso, como até vocês disseram algumas respostas atrás, o fato de nós estarmos em um momento pandêmico também faz com que as pessoas estejam online mais tempo, né? E estando online mais tempo, de alguma forma, buscam conteúdos dentro do online. Pessoas que talvez antes não tivessem tempo, oportunidade para buscar conteúdos no cotidiano, começaram a buscar. Isso se refletiu para vocês em audiência, em número de engajamento, em alcance? Vocês conseguiram perceber? Claro que vocês não vão conseguir detalhar assim, olha, isso aqui veio por causa da pandemia, isso não veio. Mas de uma forma geral, vocês notaram um aumento nesse engajamento de 2 anos para cá? Sem dúvida. Não só o engajamento, a gente vem, como eu falei há pouco aí, tivemos o maior engajamento, maior interação da história da Olimpíadas sem transmitir as Olimpíadas, né, que era o assunto que a gente estava falando agora há pouco, no caso do esporte, mas no caso do Oscar também, que a gente teve na pandemia, no começo da pandemia o ano passado, a gente chegou a ter a maior audiência dos últimos 10 anos na televisão do Oscar, em 2020. Foi no momento da pandemia ali, bem no começo, no auge, onde estava todo mundo realmente em casa e tal. E um outro comportamento que é muito sentido e aí não só por nós, mas a gente tem sentido isso, as pessoas consumindo os vídeos dos nossos perfis no YouTube, no Facebook e no Instagram, na televisão. A gente visualiza um movimento desde o ano passado para esse, né, desde o ano 19 para 21, enorme nesse sentido. A audiência, por exemplo, do De Placa, que eu comentei há pouco, em 2019, quando começou, na televisão, né, onde a gente identifica ali pelo Analytics, não representava 5%. Hoje, 25% da audiência do programa que aconteceu hoje, das 10h30 ao meio-dia, veio da televisão. Então, esse é um comportamento que a gente imagina estar ligado direto ao fato das pessoas estarem mais tempo em casa, consumindo os seus conteúdos de forma diferente, né? Com a televisão ligada, com o computador ligado. E isso também refletiu, por exemplo, no ano passado, em agosto, quando a gente teve o Super Agosto, né? O que a gente chamou aqui, onde a Champions voltou e tiveram os jogos só de ida, né? Não teve ida e volta, e a gente bateu o recorde de audiência da Pay TV na final, com mais de 20 pontos de audiência de média e quase 24 pontos de audiência. Tudo bem, era um jogo importantíssimo, né? Tinha o Neymar, Paris Saint-Germain, Bayern, enfim, tinha toda a áurea em cima disso, mas foi uma audiência recorde da Pay TV até então, da história. E, sem dúvida, a gente acredita ao momento, né? Perfeito. E tem um ponto que é a identidade que vocês constroem, né? Eu lembro quando a Champions saiu da ESPN, uma dúvida gigantesca que tinha em relação às pessoas era como é que a Warner ia construir uma identidade de transmissão, porque também tinha ficado muito tempo na ESPN, que tinha uma identidade muito bem definida, e parece que vocês conseguiram, né? Hoje, parece não, meu parece é absolutamente irônico.
vocês conseguiram traçar uma identidade. Você pode falar assim, não é unanimidade, mas não existe unanimidade de identidade. Vocês conseguiram construir, e as pessoas hoje, quando ligam para assistir a transmissão da Champions com vocês, sabe o que está buscando, sabe o que vai encontrar. Isso é um ponto positivo também nas entregas comerciais. Com certeza. E eu acho que isso também vem ao encontro do que a gente comentou aqui no começo do nosso papo aqui, né, Vinícius? Que é a conversa transparente e franca com a audiência através das redes sociais, né? Que a gente sempre teve, até mesmo antes de nós adquirirmos o direito da Champions League lá no primeiro ciclo, lá atrás. Então, a gente já era conhecido por essa conversa franca com o torcedor, com o fã, com a audiência. Então, quando nós linkamos isso com um conteúdo de qualidade e super representativo como a Champions League, foi o melhor que aconteceu para que a gente estabelecesse realmente essa conversa e falássemos de Champions League com muita propriedade desde então. Eu acho que isso foi fundamental para que a gente fosse reconhecido e como a casa da Champions, como se fosse a casa da Champions, né? Eu sei que alguns usam esses títulos, mas aqui estão todos os jogos e todas as estrelas aí do futebol mundial. E, claro, isso reflete com as nossas entregas para as marcas patrocinadoras. Não só a qualidade dessas entregas, mas até mesmo o número de marcas envolvidas na competição, que a gente vem crescendo temporada após temporada, e atingimos aí 16 marcas no último ciclo, e agora já temos mais de 10 marcas envolvidas com soluções de branded content, entregas em todas as nossas redes. E a gente pode detalhar aqui um pouco, não sei se o Mauro quiser trazer algum detalhe dessa entrega. A gente tem uma linguagem com o torcedor, né? Então, o ano passado, por exemplo, a gente fez um filtro no Instagram que o Neymar, depois de um jogo, postou usando o filtro que a gente criou, e o filtro bateu em 2-3 horas também um volume abissal de utilização. E óbvio que isso é de interesse das marcas participar dessa conversa. Então, quando a gente leva algumas ideias para as marcas, cada uma tem os seus do's and don'ts e tudo mais, mas a gente tenta criar essa conversa o mais próximo da nossa linguagem para que a audiência, que já está acostumada como você bem frisou aí também, já está acostumada a ouvir a gente falar da Champions, a ver os jogos da Champions com a gente, participe naturalmente e organicamente dessa conversa. Então, a gente fez esse ano, nesse último ciclo aí com a Claro, por exemplo, onde os nossos correspondentes internacionais entravam no ar ao vivo e tinha um disclaimer ali falando que eles estavam usando, e de fato estavam, um produto da marca internacional. Então, a gente casou ali, ficou de uma forma orgânica. Uma outra brincadeira que a gente fez, o Mauro Betti saindo da casa dele para fazer a narração, os comentários lá na Warner, dentro de um Nissan, que era uma das marcas, e ouvindo a música, o hino da Champions, que é um clássico também e tudo mais. Então, esse tipo de abordagem acaba gerando engajamento, né? A audiência está acostumada com esse tipo de abordagem e reverbera. Então, acho que esse ponto que o Samuca colocou, a gente está criando conversas e as marcas, obviamente, querem participar, né? Acho que também dos últimos anos, também uma consequência um pouco acentuada da pandemia é participar das grandes conversas, dos big moments, né? Então, isso a gente, com o esporte, acaba conseguindo produzir, né? E o esporte ele é capaz de produzir justamente esses big moments que você falou, né? O esporte, eu sempre falo que é muito interessante a gente que trabalha com esporte, que várias marcas de diversos segmentos podem querer ser love brands, mas o esporte ele alcança o componente paixão, e isso para gerar engajamento, para gerar venda, ele é um caminho muito, não que seja fácil, mas ele é um caminho natural de ligação sentimental, emocional com as pessoas.
E agora Messi e Neymar juntos, novamente, para vocês também vai ser uma coisa incrível para trabalhar. Né? Sem dúvida, Com sem dúvida. certeza. Você fala bem, eu sou um adorador, a Samuca também, do esporte, e ele, é isso, você falou bem, todas as marcas querem ser love brands, né? Mas o esporte consegue produzir isso quase que naturalmente. Um outro, acho que as Olimpíadas acabam trazendo à tona esse comportamento, que é as marcas que apoiam esportes, vamos dizer assim, secundários, né? Ou que menos interesse. Eu vi nessas Olimpíadas uma série de pessoas comentando e compartilhando marcas que estavam patrocinando o Isaquias Queiroz, a Marcela da natação, numa forma quase de retribuir, né, o esforço ou a ajuda, ou como quer que a gente trate aqui, que as marcas proporcionaram àqueles atletas. Então, essa é uma ótima via, né, para se tornar uma love brand, né, a partir do esporte. Perfeito. Vocês também têm um desafio, a gente já está aqui encaminhando para a reta final da nossa conversa, vocês têm um desafio também dentro do Brasil com o brasileiro. Vocês têm contratos, se eu não estou enganado, com os clubes até 24, né? Mas antes de falar, não é para falar do futuro, é para falar de agora. Como vocês olham para o brasileiro atualmente? Vocês têm... Existe uma movimentação, lei do mandante, quem vai para cá, vai para lá, o Corinthians processou, o Atlético Paranaense, não... A gente que trabalha com esporte sabe que não está claro para todo mundo como vai ser, mas a gente sabe como é que está. Quando vocês olham hoje para o produto que vocês têm, o que vocês enxergam de capacidade de engajamento? Eu sei que essa história da lei do mandante também pode trazer algum tipo de instabilidade, né, para projeções comerciais. Como que vocês olham para esse universo? Posso começar aqui do nosso lado. Assim, a gente acredita muito no Campeonato Brasileiro e na relação que a gente tem com os nossos clubes, sabe, Vinícius? Na estratégia dos jogos exclusivos, né, dos jogos entre eles, dos nossos 7 clubes, é muito importante para a nossa audiência, e principalmente por ser o futebol nacional, né, por ser a nossa paixão, estrategicamente é muito importante que a gente tenha o campeonato, e a gente acredita muito neste produto. Neste ano, a gente tem um recorde absoluto de número de marcas e de faturamento publicitário também na propriedade. Então, a gente tem tudo para seguir em diante, acreditando neste formato e na melhor solução que a lei do mandante trará. A gente é óbvio que a gente tem acompanhado, né, essas notícias, né, todo o envolvimento dos clubes, não só dos nossos clubes, mas de todos os clubes do campeonato do Brasil, praticamente, que junto com a CBF, né, procura sempre uma melhor organização e uma melhor negociação dos direitos, principalmente do brasileiro. E a gente acredita que essa liberdade pode trazer muitos benefícios, principalmente para a audiência. Então, a gente está acompanhando muito de perto essa movimentação da lei do mandante por aqui. Perfeito. Meus caros, eu queria agradecer muito a vocês dois pela disponibilidade, pelo tempo de explicarem para a gente questões importantes de engajamento das redes sociais, do AdSales. Parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Era um desafio alguns anos atrás, vocês vêm cumprindo com louvor, e a saber como será nos próximos anos, novas movimentações. Muito obrigado por terem topado conversar com a gente. Legal, obrigado você pelo papo, ótimas perguntas, e vamos que vamos. Sempre que tiver coisas para trazer, a gente está disposto aí para compartilhar. Na próxima a gente faz essa sua casa desagradável aí, Mauro. Tá convidado. Valeu, Samuel. Obrigado também, Muito obrigado, Vinícius. Valeu. A vocês que nos acompanham até agora, foi um prazer estar contigo, conversar com vocês. Nos encontramos numa próxima. Um abraço.